esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa igreja catedral, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco a partir da igreja doméstica, mais uma vez estamos nós ao redor do altar da Eucaristia, o altar da Palavra de Deus, e diante desta Palavra de Deus, somos nós convidados a renovar a nossa fé, renovar as motivações que nos levam e nos remetem a sermos gente de fé. Se alguém acompanhou alguma missa ontem na televisão, ou em rádio, alguma coisa assim, se deparou com o Evangelho de Mateus, que um texto antes deste, que Jesus, ele chama os discípulos e lhes confia a autoridade para curar, a autoridade para libertar. E é claro que ele os envia porque percebe, contempla a multidão com olhar de misericórdia, porque a multidão estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. E no Evangelho de hoje, Jesus continua esse discurso de envio e ele acrescenta algo a mais que os discípulos podem fazer. Não é só curar e libertar, não é curar os doentes sim, ressuscitar os mortos, mas purificar os leprosos, expulsar os demônios. Mas acima de tudo, tomando consciência de que a primícia maior deve ser o anúncio: o reino dos céus está próximo. Esta é a maior dádiva, esta é a maior graça, porque quem contempla o reino dos céus que está próximo, automaticamente se sente curado das suas enfermidades, se sente libertado da morte, volta, ressuscita, se sente puro da lepra e, é claro, se sente totalmente protegido da ação do demônio. E mais ainda, consciência de que de graça receberam, de graça deveis dar. Nada que eles fizessem, que o fizessem em busca de privilégio, em busca de status, mas fizessem porque é graça de Deus. E se é graça de Deus, quem sou eu, quem somos nós para exigir algo além, é claro, da fidelidade? Não a mim, mas a Deus, aqueles e aquelas que forem agraciados pela sua misericórdia. E aí Jesus ainda fala mais, que não deveis levar nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, nada. Deverão ir confiantes na misericórdia e na providência divina, porque de graça receberam, de graça devem oferecer, porque Jesus, a autoridade e o poder de Jesus lhes confia, é para que eles possam sim serem acolhidos, serem sim amparados, serem sim conduzidos àquilo que lhes faz falta
para bem exercer a sua missão. Mas esta exortação de Jesus à comunidade apostólica deve ser direcionada a todos nós também. Quantas vezes nós, ao partirmos em missão, ao partirmos em direção a servir alguém, arrumamos tanta coisa, e aquilo que é necessário nós deixamos de lado, que é a nossa fé, que é o nosso testemunho. Precisamos renovar isto, precisamos renovar nossa vida, esta confiança na providência divina. Porque em qualquer lugar em que entrarmos, devemos procurar saber quem é digno da nossa presença. E a dignidade aqui não é diante da enfermidade, mas sim da piedade. E ali, é claro, devemos ficar. Ficar e comer e beber daquilo que nos for oferecido. Nada de exigência, nada de rejeição, mas aceitar aquilo que nos é confiado, ou aquilo que nos é oferecido. E quando Jesus fala isso com os apóstolos, fala conosco também. A gente começa a exigir muita coisa, a gente começa a achar que temos direito a muita coisa, mas aquilo que nós temos direito já nos foi confiado. A autoridade de agir, a autoridade de fazer algo em nome de Jesus, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. E é claro que ao chegar no lugar onde fomos recebidos, que nós desejemos shalom, a paz esteja nessa casa. Se naquele lugar, ou naquela casa, ou aquela cidade forem dignos, a paz repousará sobre elas, senão voltará. E se formos rejeitados, ou se ocorrer a rejeição de alguém, que ao sair da cidade até a poeira em protesto à rejeição, que seja deixada por lá. E consciente de que até Sodoma e Gomorra serão tratados com menos rigor do que aquele lugar, porque Sodoma e Gomorra não tiveram oportunidades de terem pessoas anunciando, pessoas testemunhando, pessoas propagando a boa nova, e eles terão, e eles têm, e nós temos. Logo, temos que tomar cuidado para que nós não rejeitemos aquilo que Deus nos oferece. Não podemos rejeitar. E olha que rejeitamos, né? Quando somos convidados a exercer um papel, uma função, uma missão na comunidade, rejeitamos, né? E rejeitamos a graça de Deus. Quando somos chamados, né, a servir àquele ou àquela que de nós necessitam, rejeitamos a graça de Deus. Quando rejeitamos a oportunidade de podermos celebrar a Eucaristia, né, que tanto reclamamos dentro da pandemia, quando não podíamos vir, rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos a presença do Senhor. E tantos são os motivos, ou tantas são as situações, e por isso somos convidados a tomar cuidado. Somos convidados a ficarmos mais antenados e conectados, para que em momento algum nenhuma das situações passem despercebido por nós, mas em tudo aproveitemos, em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. E por que isto? Para que aquilo que o Oséias fala não sirva para nós. Que Oséias faz questão de dizer, né, que quando Israel era criança, ele já amava, desde o Egito já chamava de filho. E o que Israel fez? Foi se afastando de Deus por causa dos seus pecados. Nós também nos afastamos de Deus, nós também deixamos de servir ao nosso Deus quando pecamos, também deixamos de fazer a sua vontade, deixamos de acolher a sua boa nova quando pecamos. Mas não é porque nós pecamos é que temos que nos fechar nós mesmos, mas diante de cada pecado, cada situação e cada fragilidade da nossa vida, ter a humildade de reconhecer: pequei, preciso da graça de Deus na minha vida. Preciso. E nesta precisão, sim, Deus vem em meu socorro, Deus vem em meu auxílio. E vindo ao meu auxílio, renova comigo, renova conosco o compromisso de levarmos a sua boa nova àqueles e aquelas que dela necessitam. E é claro que nós, irmãos e irmãs,
nesses tempos tão difíceis pelos quais estamos passando, como nós temos pecado, como nós temos errado e temos levantado a nossa voz contra Deus. Mesmo diante de tanta desgraça por aí, né? Quando é pai com essa pandemia, que todo mundo achou, nossa, está diminuindo, está voltando, uma quarta onda. E nós temos que tomar cuidado, né? Por isso as autoridades municipais, né? Aqui a Vigilância Sanitária já decretou uso de máscara de novo. É ruim, é péssimo, mas se faz necessário. Agora se faz necessário. Porque eu tenho que cuidar da minha vida, cuidar da vida do outro. Cuidar da saúde, da minha saúde, da saúde do outro. Para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E precisamos ir renovando o nosso comprometimento com Deus e renovando a nossa aliança com o Senhor, para que este mal dessa pandemia não nos atinja, não venha nos afligir, mas possamos ir vencendo a cada dia. A cada dia. Quando estava no auge da pandemia, eu falava onde eu estava, né? Que a cada dia ou cada noite eu tinha que deitar e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. De manhã, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que está me confiando. Quantos e quantos deitaram, dormiram e não acordaram? Né? Hoje, vendo no telejornal, 324 pessoas morreram pela Covid-19. 324 pessoas no nosso país. Mas não foi aqui em Guanhães. Graças a Deus que não tenha sido ninguém aqui. Mas são 324 pessoas. Se foi em Guanhães, deixou de ser, problema. Mas são 324 vidas a menos. E eu vou brincar? Não posso. Você vai? Também não pode. Nós não podemos brincar. Nós não podemos deixar de renovar a nossa fé, a nossa aliança com Deus, a cada momento, para que Ele vá nos fortalecendo, para que consigamos vencer, para que consigamos contornar essa situação, né? Hoje de manhã fui no hospital aqui nosso, né? Ungi 2 pessoas lá que são internadas. Mal, né? Que Deus realmente conceda a essas 2 pessoas a força da cura, né, a libertação dessa pandemia, dessa doença, né, que não é pandemia, não é Covid, graças a Deus, né, mas a enfermidade que eles estão passando, ou que Deus confie, conceda a elas o descanso. Mas o importante é irmos todos renovando essa aliança com Deus e pedindo a Ele: Senhor, conceda-me a graça de viver, mas se for da vossa vontade, a graça também do descanso eterno, tranquilo, para que assim não soframos, para que assim nós não nos sintamos desamparados, mas muito pelo contrário, sempre mais e mais impulsionados pelo amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas e em nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com muita fé e confiança,